Agora nós vamos falar de um tópico muito importante também, que são as gerações ou dimensões dos direitos, tá? Por que gerações ou dimensões? No começo dos estudos desses tópicos, era como se uma geração anulasse a outra, né? Veio a segunda geração, a primeira ficou desatualizada. Veio a terceira geração, a segunda está desatualizada. Onde, na verdade, não é isso. Na verdade, elas foram se complementando e houve sim uma evolução desses direitos, por isso que hoje é chamado de dimensões dos direitos, tá? Esse assunto está muito relacionado com os direitos humanos, certo? Com a evolução ali no período da Primeira Guerra, Segunda Guerra e quando o surgimento da ONU, né? Com aquelas declarações de paz. Então, se o seu edital tiver direitos humanos, esse assunto também vai estar tanto em direito constitucional quanto em direitos humanos e você consegue linká-los, beleza? Vamos lá, a gente tem de início a construção de 3 dimensões dos direitos humanos, que era a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Vocês lembram da Revolução Francesa? O lema da Revolução Francesa qual era? Liberté, égalité, fraternité. Então é essa mesma ideia que a gente vai adotar para lembrar das palavrinhas-chave das 3 dimensões. Então a primeira dimensão é marcada pela ideia de liberdade, a segunda dimensão é marcada pela ideia de igualdade e a terceira dimensão é marcada pela ideia de fraternidade. Na primeira dimensão, na primeira geração, eu tenho uma força negativa do Estado, ou seja, o direito ele é garantido aos particulares através da inércia do poder estatal. O Estado aqui ele nunca fazia nada. E quando ele aparecia, era para lascar com o pobre do trabalhador. Então ele aparecia para tirar uma terra, ele aparecia para tirar um gado, ele aparecia para tirar alguma coisa. Ele só aparecia para pegar alguma coisa. Ou ele não fazia nada, ou quando ele fazia era para acabar com a raça do coitado do trabalhador ali, né? Então, essas gerações elas é marcadas por 2 palavras-chave. Gravem isso, certo? Primeira palavra, liberdade. O Estado aqui, ele é negativo. O Estado, ele nunca aparece. Quando ele aparece para fazer coisas ruins para a pessoa. Aqui, o foco aqui é os direitos civis e políticos. Então, primeira dimensão, o que? Liberdade. As pessoas pediam liberdade, pelo amor de Deus, Estado, não faça nada. Porque se for para fazer desse jeito, é melhor que você não faça nada. Deixa a gente ser livre. Direitos civis e políticos e Estado negativo. Gravem essas palavras porque são palavras-chave para você, quando estiver fazendo a prova. Os direitos de primeira geração são direitos de cunho positivo. Errado! São direitos de cunho negativo. Certo? Aí a gente entra na segunda geração dos direitos humanos, que é liberté, égalité, igualdade. Na segunda geração dos direitos humanos, a gente tem uma força, o quê? Positiva do Estado. Na primeira geração a gente tem uma força negativa e na segunda dimensão a gente tem uma força positiva do Estado. O Estado ele começa a tratar as pessoas com os direitos que a gente considera mínimos hoje, mas que naquela época isso era uma grande conquista. Direitos sociais, direitos econômicos, direitos culturais. Gravem essas palavras, são palavras-chave. Primeira geração, Estado negativo, direitos civis e políticos. Segunda dimensão, o Estado ele era positivos e a gente tem a ideia dos direitos econômicos, sociais e culturais. Na terceira geração ou dimensão, a gente tem a ideia de liberté, égalité, fraternité. A gente tem a ideia de fraternidade. Essa dimensão, ela começa a tratar dos direitos difusos, direitos coletivos. São direitos que não beneficiem só a mim ou só ao meu vizinho. São direitos que beneficiam a coletividade. Que tipo de direitos é esse? A paz. A gente tem o meio ambiente. A gente tem o direito ao progresso. Então, são direitos que envolvem a coletividade. Então, para você gravar, recapitulando, a base dos direitos, das dimensões e das gerações dos direitos são a ideia da Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité, liberdade de primeira geração, direitos civis e políticos,
Segunda geração, direitos positivos, a ideia de direitos sociais, culturais e econômicos. Terceira, fraternidade, direitos à coletividade, direitos difusos, meio ambiente, paz, progresso. Daí a gente entra na quarta geração ou dimensão, que é uma ideia de globalização. Essa dimensão, da quarta em diante, ela já vem pela doutrina, tá? E aí a doutrina, ela começa a se dividir. Não tem mais uma ideia fixa e massiva como foi na primeira, na segunda e na terceira. Então a gente tem que analisar aqui os diversos pensamentos desse tema, porque dependendo da tua banca, ela vai cobrar um doutrinador, dependendo da outra banca, ela vai cobrar outro doutrinador. Então vamos analisar, baseado nas questões, o que tua banca pensa. Então tu vai ver as duas correntes, tá? Na quarta geração ou dimensão, a gente tem a primeira corrente, que ela trata dos direitos que versam sobre os direitos relativos à democracia, informação e pluralismo, certo? A segunda corrente, ela fala que a quarta geração, os direitos, eles são relacionados à biotecnologia e à manipulação genética. Uma coisa nada a ver, né? Mas é o que eles pensam. Na quinta geração ou na quinta dimensão, a gente tem a ideia de paz universal. Aí você fala, Franciana, mas a paz universal não estava na terceira? Estava na terceira, mas é porque o povo gosta de complicar. A missão dos doutrinadores é complicar a vida do concurseiro, porque aí começa a surgir esse monte de corrente, tu tem que aprender todas as correntes, minha querida. Tu não tem uma opção, não. E aí, na quinta geração, ele traz essa ideia de paz universal. Só que o seguinte, se a tua questão falar que a terceira dimensão fala sobre direitos coletivos, como, por exemplo, a paz universal, tu vai marcar que é certo, tu não vai noiar e dizer que tá errado, porque é lá na quinta dimensão não, tá? E se a questão falar que, de acordo com doutrinadores, existe a quinta dimensão dos direitos fundamentais, e a quinta dimensão fala sobre paz, também tá certo, tá? E aí a gente tem, na quinta geração ou dimensão, também duas correntes. A primeira corrente, ela fala que a gente trata da paz e da humanidade, tá? Nessa primeira corrente. E na segunda corrente, fala que a quinta dimensão fala sobre a era digital. Então, fala sobre a internet, sobre a realidade virtual, sobre a cibernética. Então, se atentem a essas duas correntes, tá? Pontos importantes e observações importantes para fazer aqui neste momento e fechar esse capítulo. Os direitos fundamentais, mesmo estando assegurados na Constituição, lembra da pirâmide? No topo, na rainha, na master, na soberana, na que impera, na que diz, na que deixa de dizer, eles não são absolutos. Não existe essa de direito absoluto. Eles são relativos. Tudo tem exceção. Olha, o bizu que eu posso te dar é que no direito tudo vai ter uma exceção. Se quiçá 2, 3, 4. Mas os direitos fundamentais, mesmo estando na soberana rainha, mãe de todas, Constituição Federal, eles não são absolutos. E outra observação importante, os direitos fundamentais, eles alcançam os brasileiros natos e os naturalizados. E os estrangeiros? Residente no Brasil é o que fala a Constituição. A Constituição, ela fala que os direitos fundamentais, eles alcançam os brasileiros natos e naturalizados e os estrangeiros que residem no Brasil. Está escrito assim, que residem no Brasil. Só que se tem um estrangeiro no Brasil, passeando, e um brasileiro dá um tiro na cabeça desse estrangeiro, esse coitado não tem direito a nós saber quem foi que matou ele, não, porque o direito não atinge os estrangeiros que estão passeando no Brasil, só os que residem. Sim, já foi definido pela jurisprudência que os estrangeiros em trânsito também serão abrangidos pelos direitos fundamentais. Se eles estão no Brasil, eles também têm direito à liberdade, à igualdade, à segurança, certo? Tudo tudo não. Há alguns direitos que são assegurados aos brasileiros também, tá bom? Vou ler aqui o que está escrito na íntegra. Os direitos fundamentais alcançam brasileiros natos e naturalizados e os estrangeiros que residem no Brasil, parêntese, alguns direitos também são extensíveis aos estrangeiros em trânsito no Brasil. E dessa forma, essa extensão alcança também as pessoas jurídicas. Então, todos os direitos não são aplicáveis às pessoas jurídicas, porque tem direitos que não tem nem como vida. Como é que eu vou garantir a vida de uma pessoa jurídica? Então, os que derem para ser aplicados
os que forem possíveis de aplicação às pessoas jurídicas, eles serão aplicados às pessoas jurídicas, mas as pessoas jurídicas também têm direitos, sim, assegurados na Constituição. Então, para fechar esse tópico aqui, eu acho que são essas informações que a gente vai para ir para o próximo tópico. Fechou?